terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de Filosofia do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 3, nosso objeto de conhecimento, relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. No detalhamento, vamos conversar hoje sobre a dimensão do cuidado humano, a relação ser humano-natureza. Estão preparados, então? Venham comigo e vamos à nossa aula. A dimensão do cuidado humano, relação homem-natureza. Como que se dá essa relação, né? Como que vai acontecendo essa relação ao longo dos tempos? Olha só, essa imagem aqui ela é muito interessante. Vocês prestaram atenção nela? Vocês estão percebendo que à medida que há a evolução da humanidade, parece que há uma involução da natureza? Estão prestando atenção nisso daí? Olha só. Aqui o homem vai evoluindo, né, ao longo da história. E lá embaixo vocês estão vendo o quê? A árvore, né, que começa lá toda cheia de folhas e aos poucos ela vai secando. Não foi proposital isso daí. Qual é realmente essa relação que existe entre homem e natureza? Será que nós estamos sabendo cuidar dessa natureza? Será que nós estamos cuidando dela como ela tem cuidado da gente durante tantos e tantos e tantos séculos? É importante essa reflexão. Por isso que os objetivos da nossa aula de hoje são justamente esses. O que a gente vai fazer? A gente vai compreender a relação entre seres humanos e a natureza. Nessa aula também nós vamos refletir sobre a importância do cuidado humano com o meio ambiente. E, por que não, vamos promover a discussão sobre práticas sustentáveis e o impacto das ações humanas na natureza. Olha só quanta coisa, quantos temas interessantes aí. Entender um pouquinho essa relação e a importância de quê? De ter uma consciência, né, de que é preciso cuidar. É preciso preservar, entender o conceito dessa palavra cuidado, tá bom? Vamos lá então, olha só. Vou começar com uma indagação. O que vem à mente quando pensamos na relação entre seres humanos e natureza? O que vem à mente de vocês aí? Qual é a primeira ideia? Tem umas imagens aí do lado que podem ajudar um pouquinho, né? Olhando para essas imagens, vocês já podem entender um pouco dessa relação aí. Então, o que vem à mente? E a gente sabe que essa relação entre seres humanos e natureza é uma relação que tem muitas faces, por isso que a gente fala, ela é complexa e multifacetada, exatamente por causa disso, tá? E o que a gente vai ver aqui agora então? Alguns aspectos que frequentemente vem à nossa mente quando nós falamos de natureza, quando nós falamos dessa relação homem e natureza. Vamos ver um pouquinho? Vamos lá. Vejam comigo se alguns desses aspectos aparecem aí na mente de vocês. Por exemplo, relação homem e natureza, nós temos o quê? Interdependência. É ou não é verdade? Tá? Nós necessitamos da natureza. O ser humano, ele precisa da natureza, tá? A água, o ar, os alimentos, a matéria-prima. Nós tiramos isso da onde? Da natureza. Então existe. Mas por que é uma interdependência, professor? Porque ao mesmo tempo que a natureza dá essas coisas para a gente, nós precisamos o quê? Preservar, conservar, ajudar para que ela continue oferecendo esses recursos todos para a gente. Pensem nisso.
Tá bom? O que mais? Vamos ver, tem mais algum aspecto? Tem, a questão do impacto ambiental. Olha só, se na questão da interdependência eu não souber utilizar tudo isso daí, eu vou criar o quê? Um impacto ambiental. Então, o que acontece? De um lado nós temos a industrialização, a urbanização, a agricultura intensiva, que são importantes, né? Que são importantes para a nossa sobrevivência. Não é verdade? A gente precisa avançar. Então, a gente avança como? Trabalhando nessa questão, industrializando, né? Urbanizando as cidades, preparando uma agricultura que possa nos trazer alimentos. Mas, por outro lado, se não for bem trabalhado, nós temos um impacto ambiental muito forte, como, por exemplo, a degradação ambiental, né? A poluição, a perda da biodiversidade. Então, olha só, né, o impacto que pode causar uma má utilização desses recursos naturais. Olha aqui a relação homem-natureza. Tá bom? O que mais? Nós temos mais alguma coisa? Nós temos sim. Nós temos a ideia de cultura e espiritualidade. O que isso tem a ver na relação homem-natureza? Tem sim. Porque essa relação, né, de algumas culturas com a natureza são muito fortes. Nós temos tradições aí, nós temos mitos, nós temos práticas espirituais, gente. Olha só. Né? Então, a gente usa a natureza para essas práticas espirituais também. A gente se conecta com a natureza. Existem alguns povos, por exemplo, que a natureza é considerado o quê? A sua mãe, né? A vida para esses povos. Então, isso é muito importante, essa conexão dessa cultura, dessa espiritualidade. Tá bom? Mas dentro dessa relação, nós temos também a ideia de que, mais uma característica aí, vamos ver? Olha só, é a questão das mudanças climáticas. Eita, essa relação aí, ela, né, é preocupante até. Porque essas mudanças climáticas, e que nós estamos sentindo hoje, né, a gente diz a natureza, mais cedo ou mais tarde, ela vai o quê? Uma palavra talvez forte aqui, ela vai se vingar daquilo que nós fazemos com ela. E muitas vezes, né, todas essas mudanças aí são em grande parte resultantes de quê? Das atividades humanas, das nossas atividades, do não cuidado. Olha só, o não cuidado que nós temos. Por isso que eu estou voltando sempre nessa imagem aqui, porque tudo volta para cá. À medida que eu fui evoluindo, a natureza foi regredindo. Olha só, não é? Aí eu não sei. Às vezes eu até me questiono aonde era que nós éramos civilizados realmente. Será que é aqui agora? Ou será lá atrás, lá, né? Ali onde está o início da humanidade? Não sei, tá bom? Então, outro detalhe importante desse processo é a questão da conservação e preservação, tá bom? Qual é a ideia aqui? É proteger esses ecossistemas, proteger essas espécies ameaçadas, né? É cuidar, é a ideia realmente do cuidado que nós temos que ter. A gente vai já ver lá na frente maneiras que nós podemos fazer para termos esse cuidado, para proteger, tá? Para conservar. Eu posso usar o que a natureza... Claro que eu posso usar, eu devo usar, eu preciso usar. Mas eu tenho que entender que eu preciso também o quê? Conservar, eu tenho que o quê? Proteger, tá bom? E tudo isso cai naquele processo que é a ideia de felicidade, né? Aristóteles fala para nós que o ser humano, a virtude, a ideia central do ser humano é o virtus, a virtude, ou seja, ser feliz. Então, a felicidade e o bem-estar, ele passa por essa interação com a natureza. Porque essa interação pode melhorar o quê? Não só a saúde mental, mas também o nosso bem-estar. Olha só que interessante aí, tá? Então, para mim ser feliz, né, eu preciso o quê? Cuidar da natureza também, porque ela vai me ajudar com essa minha saúde mental também e esse meu bem-estar, porque ela vai trazer para mim tudo aquilo que eu preciso para a minha sobrevivência. E se eu uso de qualquer jeito, vai chegar um momento que não vai ter mais, porque os recursos um dia podem acabar.
como muitos já acabaram, né? Muitos estão escassos aí. Perfeito? Então, é bom ter cuidado. E por isso que a gente vai agora à ideia desse conceito. O que que é, né? Qual é a definição do cuidado? Vamos ver? Olha só. A definição de cuidado no contexto humano e ambiental, ela pode ser entendida em diversos contextos, incluindo o contexto humano e o contexto ambiental. Vamos entender isso daí? O que é o cuidado humano? O cuidado humano, ele está ligado a, vamos colocar assim, a 3 tipos aí, né? O cuidado pessoal, o cuidado com o outro e o cuidado com grupos vulneráveis. Olha só que interessante. Se a gente fosse a falar aqui de uma filosofia existencialista, eu ia dizer para vocês que é a ideia do eu mais o outro e o mundo. Vocês estão me entendendo aí? Porque quando eu falo do cuidado pessoal, significa o quê? Uma atenção a si mesmo. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso ter essa atenção. Eu preciso cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, da minha saúde emocional. Não é verdade? Porque se eu não cuidar, quem é que vai cuidar realmente desse processo aí? Vai chegar um momento, né, que eu vou ficar maluco. Ainda mais numa sociedade como a nossa, que tudo é muito rápido, entendeu? Então, esse cuidado pessoal, ele é importante, tá bom? O cuidado com o outro, olha só, eu não estou só no mundo, não é? Eu não sou uma ilha vivendo só neste mundo, eu tenho outras pessoas que vivem comigo. Olha aqui, voltando à ideia de felicidade de Aristóteles, que ele vai falar, né? Eu busco essa felicidade, sim, mas eu não devo buscar essa felicidade só para mim, porque existem os outros também. Então, o cuidado com o outro. E aí, a gente pode falar das questões das relações familiares, das amizades, relação profissional, né? Porque nós saímos daquele mundinho pequeno que nós vivemos, que é o nosso mundo familiar. A gente sai desse núcleo menor. À medida que a gente vai evoluindo, nós saímos desse núcleo menor e passamos para um núcleo maior, que chega lá, inclusive, na questão nossa profissional. Então, a ideia de ouvir, a ideia de apoiar, a ideia de ajudar, proteger, tá certo? Então, a questão da empatia, isso aí é fundamental. Tudo isso está no cuidado com o outro, tá bom, gente? O que mais? Professor, eu cuidei de mim, eu cuidei do outro, mas eu preciso cuidar também, hoje é muito forte essa questão, eu preciso cuidar de quem também? De grupos mais vulneráveis que estão aí, que fazem parte desse processo todo. E que grupos são esses? Nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de idosos, nós estamos falando de pessoas com deficiência, de populações marginalizadas, de grupos minoritários, que muitas vezes enfrentam esse preconceito dentro da sociedade. E aí eu volto ali no cuidado com o outro de novo, lá no finalzinho que fala de empatia. Nós não temos empatia nenhuma. O que é essa empatia, pessoal? É se colocar no lugar do outro. Coloque-se no lugar do outro. Então, você se colocando no lugar do outro, você vai ter o cuidado com esses grupos. O cuidado para quê? Para promover a equidade e a justiça social. Olha só que interessante aí, né? Eu saber me colocar no lugar do outro. Pessoal, essa é a ideia do cuidado humano. Perfeito. Mas o que isso tem a ver com a questão ambiental? A gente vai entender um pouquinho, tá bom? A gente vai entender por que é importante eu aprender a cuidar de mim para poder cuidar do outro, para poder cuidar do ambiente. Vamos ver então? Vamos lá. A questão do cuidado ambiental. São 3 pontos também. O primeiro é a questão da conservação e sustentabilidade. Olha só que legal. Eu posso me sustentar dentro desta sociedade, dentro deste mundo, aprendendo a conservar as coisas também, aprendendo a conservar o ambiente. Então, são o quê? São práticas que visam o quê? Proteger, preservar o meio ambiente e não destruir de qualquer jeito, né? Como que eu posso fazer isso? A redução do consumo de recursos naturais, a reciclagem, a proteção da biodiversidade, a promoção de energias renováveis. Olha só,
quantas coisas eu posso estar fazendo, né, para cuidar desse ambiente. Isso aí nós estamos falando de conservação e sustentabilidade. Mas não é o suficiente. Para isso nós precisamos de quê? De responsabilidade coletiva. Eita, agora sim, né? Não basta eu ter essa consciência. A sociedade como um todo precisa ter essa consciência aí, tá? É uma conscientização sobre essas ações individuais e coletivas para a preservação do planeta. Não é só um grupo minoritário, tá? E para isso, tudo isso é importante para quê? Para que a gente possa garantir um futuro sustentável. Vocês já imaginaram daqui a uns tempos não ter mais água para a gente beber? Né? Vocês já imaginaram daqui a um tempo não ter mais nada para a gente caçar, para a gente pescar? A terra não produzir mais para a gente? Porque é possível. Então, eu preciso desse cuidado, eu preciso dessa conscientização e eu preciso dessa responsabilidade coletiva. Não é só de um, de dois, de três. O mundo como um todo precisa entender isso daí, tá? E como é que a gente faz isso? Através daquilo que nós chamamos de educação ambiental. Isso é muito importante. Ensinar sobre a importância da conservação, o uso responsável dos recursos e a necessidade de um estilo de vida mais sustentável. Gente, isso é muito importante, tá? Essa ideia, se nós percebermos essa interconexão, tá, entre esses dois contextos, ele é fundamental. O cuidado humano e o cuidado ambiental. Eles estão o quê? Ali lado a lado? Não, eles estão interligados. Um ambiente saudável, ele é fundamental para o bem-estar humano, tá? Enquanto as ações humanas têm ainda o quê? Um impacto direto no meio ambiente. Nossas ações têm esse impacto no meio ambiente. Toda e qualquer coisa que nós fizermos vai impactar o meio ambiente. Então, a gente precisa focar nessa ideia desse ambiente saudável, tá? Cultivar o quê, então? Uma atitude de cuidado em ambos os contextos, tanto o humano quanto o ambiental. E conscientizar que um necessita do outro, um precisa do outro. Assim como o humano precisa da natureza, do ambiente, a natureza, o ambiente, precisa também desse humano. Isso é muito importante, tá, gente? Então, levar a ações mais efetivas na preservação do nosso planeta e no fortalecimento das relações sociais. Perfeito, então? Estão conseguindo acompanhar? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um QR Code aqui, vocês colocam o celular de vocês aí, e aí vocês vão assistir, né, um vídeo muito interessante que fala sobre essa questão do homem e do meio ambiente, o cuidado que nós precisamos ter com o meio ambiente, tá bom? Depois vocês assistam com calma esse vídeo aí, porque ele vai ajudar muito vocês a entenderem melhor tudo aquilo que eu falei para vocês aqui, tá bom? Porque agora eu vou trazer aqui alguns exemplos de como as ações humanas impactam a natureza, tá? Nós estamos falando aqui de desmatamento, nós estamos falando de poluição, nós estamos falando de aquecimento global, nós estamos falando de sobrepesca, nós estamos falando de urbanização, né? Quando a gente fala do desmatamento, por exemplo, a gente fala da derrubada da floresta, né? Para quê? Por que a gente derruba as florestas, professor? Para a agricultura, né? A gente derruba as florestas para a pecuária, derruba a floresta para urbanização. Isso vai reduzindo essa biodiversidade. Um problema sério é a questão da poluição também, né? Toda essa poluição, tanto industrial como de produtos químicos, vai penetrando no solo, vai penetrando na água, né? E isso afeta o ar também, a gente respira mal. Olha só, e tudo isso é um processo, né? É um processo, porque vai gerando o quê? Um aquecimento global. Com os gases de efeito estufa aí, que a gente sempre conversa sobre isso, né? Que as grandes nações estão preocupadas com isso daí.
A sobrepesca, né? Quem vive da pesca sabe muito bem disso daí. Eu preciso pescar no momento certo, eu não posso pescar a qualquer momento e desenfreadamente, porque senão vai levar o quê? Uma diminuição dessa população dos peixes. E a urbanização como um todo, a gente sabe que essa urbanização é um problema sério também, né? Porque às vezes o crescimento desenfreado das cidades, né? Sem qualquer preparo, né? Sem qualquer ideia, isso pode prejudicar também, porque vai desmatar, né? Vai tirar. Verdade, gente? É que a gente vai ter o quê? Essas atividades, esses exemplos aí mostram como nossas atividades podem ter consequências profundas e duradouras sobre o meio ambiente. Perfeito? Então, é por isso que eu vou trazer agora para vocês a importância da preservação e dessas práticas sustentáveis aí. A preservação do meio ambiente e a adoção de práticas sustentáveis, elas são fundamentais para a sobrevivência do planeta e de todas as formas da vida que elas habitam. Vamos fazer o seguinte, vamos ver alguma dessas práticas? Venham comigo aí, olha só, preservação e práticas sustentáveis da natureza. Vamos lá, vou trabalhar aqui com vocês, olha só. A conservação da biodiversidade. O que é isso aí? Essa diversidade biológica, ela é essencial, tá? Ela é essencial para a manutenção de quem? Dos ecossistemas. Então, os habitats naturais precisam ser preservados aqui, tá? Precisam ser preservados. E com isso, se a gente preserva esses habitats naturais, nós vamos também preservar o quê? As ideias desses recursos naturais, como a questão da água, do ar, do solo, tá bom? Um detalhe muito importante, esses recursos naturais, eles são finitos. Olha, a palavra que eu estou usando aqui é finito, ou seja, tem um fim, pode acabar. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. E aí, outro problema sério é a questão do quê? Das mudanças climáticas. Porque se a gente não reduzir as emissões de gases do efeito estufa, né? Se a gente não aprender a utilizar as energias renováveis, a gente vai ter verdadeiros desastres climáticos, como já estão acontecendo por aí, né? Tem lugar que não tem mais água, é só seca, tem outro lugar que já tem água demais e ninguém consegue. Tem gente, ou a gente morre afogado ou a gente morre de seca. Então está acontecendo isso daí, é muito frio, é muito sol, então tudo isso tem que ser pensado, tá? E tudo isso aí tem a ver com a questão da saúde pública, tá? Porque senão, o que acontece? Se o meio ambiente é prejudicado, a saúde também vai ser prejudicada. E os governos terão que gastar muito mais verbas para poder trabalhar essa questão aí, tá? Por quê? Porque a água está poluída, o ar está poluído, né? Então, o uso excessivo de pesticidas, produtos químicos, tudo isso pode provocar doença. E também gera um crescimento nessa questão do processo da saúde, de controlar essas doenças aí, mais gastos para o governo também, tá bom? O que mais? O desenvolvimento econômico, ele é importante sim, porque se tiver uma sustentabilidade bem feita, eu posso desenvolver sim o Estado, a nação, né, sem prejudicar o meio ambiente. Isso é extremamente importante, mas para isso é preciso que haja o quê? Olha aqui, educação e conscientização. Isso aqui é fundamental. Tá? Promover essa conscientização sobre a importância do meio ambiente pode o quê? Pode levar a ações individuais e coletivas em prol dessa conservação. Eu preciso entender o quanto é importante, eu preciso na escola estudar sobre isso, eu preciso na escola conversar sobre isso, eu preciso conversar sobre isso com os meus pais, com os meus professores, eu preciso conversar sobre isso na comunidade, não é? Eu preciso conversar sobre isso. É questões políticas também. Outro detalhe importante é a questão da resiliência dos ecossistemas. Isso aqui é interessante, por quê? Porque os ecossistemas saudáveis, eles são o quê? Mais resilientes a mudanças, não é verdade? Como eventos climáticos extremos. Ele se recupera, a natureza ela se recupera. Mas para isso, eu preciso dar tempo para que ela possa se recuperar.
Porque senão, se eu ficar só usando, tirando, vai chegar um momento que ela não vai ter força suficiente para essa recuperação. Então, não tem como ajudá-la mais, não é? Outro detalhe importante para a preservação e práticas sustentáveis é a questão da cultura e identidade. Já conversamos até aqui nas nossas aulas. Tem muitas culturas que estão profundamente, o quê? Ligadas à questão da natureza, ao seu ambiente natural. Então, isso contribui também para a manutenção do quê? De tradições, de modos de vida. É muito legal isso daí, tá? E por último, né, mas não menos importantes, para essa preservação e práticas sustentáveis, a questão da inovação e tecnologia. O que é isso, professor? É a busca por soluções sustentáveis, ela vai estimular o quê? Uma inovação tecnológica, os processos também. Né? Dentro na sociedade, a gente vai ter que ver isso daí. Novas maneiras de produção, novas maneiras de consumo. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Então, olha só, quantas coisas vocês veem aí, né, para ajudar a preservar essa natureza, ajudar a preservar esses ecossistemas. Gente, isso é fundamental, a gente precisa ter essa consciência. A preservação e as práticas sustentáveis, elas não são apenas uma responsabilidade coletiva, mas também o quê? Uma oportunidade para repensar a forma como interagimos com o mundo que está ali ao nosso redor. Lembra daquela imagem no início da aula? Eu vou evoluindo aqui, mas a natureza vai morrendo embaixo, né? Olha, cadê a interação? Então, a adoção, tá? A adoção de hábitos sustentáveis pode levar o quê? A um futuro mais equilibrado, tá? Onde o desenvolvimento humano e a conservação ambiental, elas vão poder o quê? Coexistir harmoniosamente. Olha só que legal, né? Eu vou ter esse futuro, eu vou garantir esse futuro para quem? Para as gerações que estão chegando agora. Porque senão eu vivi tudo isso e quem vem depois de mim não vai ver mais? Portanto, meus amigos, vamos fazer o seguinte? Fique ligado, vamos entender isso daí. O que nós vimos nessa aula? Nós vimos nessa aula a importância do cuidado humano com a natureza e como pequenas ações podem fazer uma grande diferença. Plantar uma árvore, reduzir o uso de plástico, reciclar. Cada um de nós, a gente possui o quê? Um papel crucial na preservação do nosso planeta. Pensem nisso. Pequenas ações individuais podem se transformar em grandes mudanças coletivas. Olha só, pequenas ações individuais. Estou falando ali, olha, de plantar árvore, de reduzir o uso do plástico, de reciclar. São pequenas ações. Cuidar da natureza não é apenas uma responsabilidade. Lembre disso, mas é um ato de amor e respeito por tudo que nos rodeia. A natureza nos dá. Então, nós devemos também o quê? Ajudá-la. Que ela continue nos dando tudo isso, tá bom? Ao adotarmos, então, uma postura mais consciente, tá? E responsável em relação ao nosso planeta, nós estamos não apenas cuidando do presente, mas também garantindo o quê? Um legado saudável para as futuras gerações. Entenderam bem isso daí? Conseguiram captar? Portanto, que possamos nos comprometer a agir com empatia e respeito pela natureza. Juntos, podemos fazer a diferença, podemos promover um mundo mais sustentável, mais harmonioso. Cada pequeno gesto, ele conta, e a soma deles pode transformar o nosso planeta num lugar melhor para todos. Vamos fazer o seguinte? Vamos cuidar da terra, pois ela é a nossa casa. Tchau, pessoal. Até a próxima.